Capítulo 3 Pacto. A fonte original do talento provavelmente ficará para sempre envolta em mistério. É certo que uma vocação para ele corre com notável força no sangue da família real. Contudo, não está apenas confinado à casa do rei. Parece haver alguma verdade no ditado do povo. Quando o sangue do mar corre com o sangue das planícies, o talento floresce. É interessante observar que nem os ilhéus parecem ter qualquer vocação especial para o talento, nem o povo que descende apenas dos habitantes originais dos Seis Ducados. É da natureza do mundo que todas as coisas procurem um ritmo e, nesse ritmo, uma espécie de paz? Para mim, com certeza, isso sempre pareceu ser assim. Todos os acontecimentos, não importa quão chocantes ou bizarros, são diluídos pouco tempo depois da sua ocorrência pela continuidade das rotinas necessárias à vida cotidiana. Homens vagando pelo campo de batalha à procura dos feridos entre os mortos ainda vão parar para tossir, para assoar o nariz, ainda vão levantar os olhos para contemplar o V da formação dos gansos em voo. Já vem camponeses continuarem a lavrar e a plantar, ignorando um embate de exércitos apenas alguns quilômetros de distância. Assim eu pude comprovar. Recordo o meu passado e reflito, afastado da minha mãe, arrastado para uma nova cidade e um novo clima, abandonado pelo meu pai aos cuidados do seu homem de confiança e separado do meu cãozinho companheiro. Ainda assim me levantei da cama um dia e retomei minha vida de garotinho. Para mim, isso significava levantar-me quando o Bronco me acordava e segui-lo até a cozinha, onde comia a seu lado. Depois disso, eu vivia à sombra dele. Raramente ele me deixava sair do seu campo de visão. Eu vivia atrás dele, observando-o desempenhar as suas tarefas e, eventualmente, auxiliando de muitas e pequenas maneiras. À tardinha, ele trazia a refeição, e enquanto eu comia sentado ao lado dele num banco, ele supervisionava as minhas maneiras com meus olhos perspicazes. Depois era o momento de subir aos aposentos dele, onde eu podia passar o resto da noite observando o fogo em silêncio enquanto ele bebia, ou observando o fogo em silêncio enquanto aguardava seu retorno. Ele trabalhava enquanto bebia, remendando ou fazendo arreios, misturando unguentos, ou preparando uma medicação para um cavalo. Ele trabalhava e eu aprendia, observando-o, apesar de trocarmos poucas palavras pelo que eu me lembre. É estranho pensar que assim se passaram 2 anos inteiros e grande parte de um terceiro. Aprendi a fazer como Molly fazia, roubando migalhas de tempo para mim, mesmo nos dias em que Bronco era requisitado longe da torre para auxiliar numa caçada ou ajuda no parto de um potro. Raras vezes ousava dar uma escapada quando ele bebia demais, mas esses eram passeios perigosos. Quando estava livre, imediatamente procurava os meus jovens companheiros na cidade e corria com eles tanto tempo quanto eu me atrevia. Sentia a falta de Narigudo com uma intensidade tão grande como se Bronco tivesse decepado um membro do meu corpo, mas nenhum de nós falou uma vez sobre isso. Olhando para trás, supondo que ele se sentisse tão só quanto eu. Cavalaria não tinha dado permissão para que ele o seguisse para o exílio. Em vez disso, Bronco tinha sido deixado para trás para cuidar de um bastardo sem nome e ainda descobrir que esse bastardo tinha uma tendência para o que ele considerava uma perversão. E mesmo depois de a perna ter sarado, descobriu que nunca mais voltaria a cavalgar, caçar ou sequer andar tão bem quanto antes. Tudo isso devia ser duro, muito duro para um homem como Bronco. Que eu tenha ouvido nunca se lamentou a ninguém, mas de novo, olhando para trás, não posso imaginar para quem ele poderia ter se queixado. Vivíamos os dois trancados nas nossas solidões e olhando-nos cara a cara a cada serão. Víamos um no outro a quem atribuíamos a culpa disso. Contudo, todas as coisas passam, em especial o tempo, e, com os meses e os anos, foi lentamente encontrando meu lugar no esquema das coisas. Servia de criado para Bronco, trazendo-lhe as coisas antes que ele pensasse em pedi-las. Arrumava tudo depois de ele administrar medicamentos aos animais. Assumia a responsabilidade de trazer água limpa para os falcões. E tirava os carrapatos dos cães quando chegavam de uma caçada. O povo se acostumou a me ver e ninguém mais parava para olhar para mim. Alguns simplesmente fingiam não me ver.
Aos poucos, Bronco relaxou a vigilância e eu ia e vinha com mais liberdade, mas ainda assim tomava o cuidado de garantir que ele não soubesse das minhas visitas ao povoado. Havia outras crianças na torre, muitas com mais ou menos a mesma idade que eu. Algumas tinham até parentesco comigo, primos de segundo ou terceiro grau. Contudo, nunca estabeleci contato de verdade com nenhuma delas. As mais novas eram mantidas perto das mães ou amas. As mais velhas tinham tarefas e deveres próprios com que se ocupar. A maior parte não era cruel comigo. Eu estava simplesmente fora dos seus mundos. E assim, embora pudesse passar meses sem ver Ricardo, Gwen ou Molly, eles continuavam a ser os meus amigos mais próximos. Nas minhas explorações da torre e nas noites de inverno em que todos se juntavam no grande salão para ouvir os menestréis ou ver os espetáculos de marionetes ou os jogos de salão, logo aprendi onde era bem-vindo ou não. Mantinha-me longe dos olhos da rainha, porque ela, sempre que me via, encontrava algum defeito no meu comportamento e repreendia Bronco por causa disso. Majestoso também era uma fonte de perigo. Já havia ganhado a maior parte da sua estatura de homem feito, mas não tinha escrúpulos ao me empurrar para fora do caminho ou passar, como quem não quer nada por cima do que quer que eu estivesse encontrado para me entreter. Era capaz de uma mesquinhez e rancor que eu nunca tinha visto em veracidade. Não que este passasse algum tempo comigo, mas os nossos encontros ocasionais nunca eram desagradáveis. Quando eu notava a minha presença, afagava meu cabelo ou me oferecia uma moeda. Uma vez um criado trouxe até os aposentos de Bronco uns bonequinhos de madeira, soldados, cavalos e uma carruagem cuja pintura estava muito gasta, com as mensagens de que Veracidade tinha encontrado os brinquedos num canto do seu guarda-roupa e pensado que eu poderia gostar deles. Não consigo me lembrar de outro bem a que eu desse mais valor. Nos estábulos, Garrano representava uma zona de perigo. Se Bronco estivesse por perto, falava normalmente comigo e me tratava bem, mas fazia pouco caso de mim nas demais ocasiões. Ele deu a entender que não me queria por perto quando estivesse trabalhando. Descobri, por acaso, que tinha ciúmes de mim e que ele sentia que os cuidados de Bronco dirigidos a mim substituíam o interesse que havia tempo tinha manifestado por ele. Garrano nunca foi escancaradamente cruel comigo, nem nunca me bateu ou repreendeu injustamente, mas eu podia sentir o seu desagrado, e por isso o evitava. Todos os homens de armas demonstravam grande tolerância em relação a mim. Depois da criança da rua na cidade de Torre do Servo, eles provavelmente eram o que eu tinha de mais parecido com amigos, mas não importa o quão tolerantes homens podem ser em relação a um menino de 9 ou 10 anos, a verdade é que há muito tempo em comum. Eu observava os seus jogos de azar em que se utilizavam ossos e ouvia as histórias que contavam, mas para cada hora que eu ficava na companhia deles, passavam-se dias em que nós víssemos. E embora Bronco nunca tivesse me proibido de frequentar o posto dos guardas, também não escondeu de mim que desaprovava o tempo que eu passava lá. Portanto, eu era e não era um membro da comunidade da torre. Alguns eu evitava, outros eu observava, e ainda a outros eu obedecia, mas não sentia ter uma ligação especial com ninguém. Então, numa manhã, um pouco antes de fazer 10 anos, eu estava brincando debaixo das mesas do grande salão, dando cambalhotas e importunando os cachorrinhos. Ainda era bem cedo, tinha acontecido um evento qualquer no dia anterior, e o banquete tinha durado o dia todo e noite adentro. Bronco tinha bebido até perder os sentidos. Quase todas as pessoas nobres e criados ainda estavam na cama, e a cozinha não oferecia muito à minha fome naquela manhã. Mas as mesas do grande salão exibiam um arsenal de doces e salgados pela metade. Além de pratos de carne, havia também tigelas de maçãs e pedaços de queijo. Em suma, tudo o que um garoto poderia desejar filar. Os cachorros grandes tinham pegado os melhores ossos e se retirado para os próprios cantos do salão, deixando os inúmeros filhotes escarafunchando os pedaços menores. Eu tinha levado um pastel de carne bem grande para debaixo de uma mesa e eu compartilhava com os meus cãezinhos preferidos. Desde narigudo eu tinha o cuidado de não deixar que Bronco me visse estreitando laços com nenhum cachorro. Ainda não compreendi as objeções dele à minha proximidade com os cães.
mas não queria arriscar a vida de um animal para contestá-lo. E lá estava eu, alternando mordidas com 3 cãezinhos, quando vi passos lentos arrastando-se no chão coberto de juncos. 2 homens falavam, discutindo alguma coisa em voz baixa. Pensei que fossem criados da cozinha, chegando para limpar o salão. Dali mesmo, embaixo da mesa, comecei a tatear a superfície, em busca de mais uns restos de comida, antes que eles levassem tudo embora. Mas não foi um criado que se espantou com a minha súbita aparição, e sim o velho rei, o meu avô. Apenas um passo atrás dele, respeitando por cima do seu ombro, estava majestoso. Os seus olhos turvos e o gibão amarrotado revelavam que ele tinha participado da festança da noite anterior. O novo bobo do rei, adquirido há pouco tempo, saltitava atrás dele, os olhos pálidos esbugalhados num rosto magro, com a pele clara e uma vestimenta de povo toda em preto e branco. Era uma criatura tão estranha que eu quase não conseguia olhar para ele. Em contraste, o rei sagaz tinha os olhos límpidos, a barba e o cabelo bem feitos e as roupas imaculadas. Ficou surpreso por alguns instantes e então comentou: Como vê, majestoso. Como eu estava te contando, uma oportunidade se apresenta e alguém se aproveita dela. Geralmente, alguém jovem ou alguém motivado pelas energias e ânsias da juventude. A realeza não pode se dar ao luxo de ignorar oportunidades como essas ou deixar que sejam criadas para outros. O rei continuou a andar, passando por mim, ocupado com seu discurso, enquanto o majestoso me lançava olhares furiosos cheios de sangue. Com um aceno de mão, ordenou que eu desaparecesse dali. Fiz que sim, com um rápido movimento de cabeça, mas corri primeiro à mesa. Enfiei uma maçã em cada bolso e, quando eu pegava uma torta quase inteira, o rei subitamente se virou e gesticulou para mim. O bobo imitou-lhe o gesto. Fiquei imóvel. Olhe para ele. O velho rei ordenou. Majestoso lançou-me outro olhar furioso, mas não ousei mover uma palha. O que você vai fazer com ele? Majestoso parecia perplexo. Ele? É o Fitz, o bastardo de cavalaria, vagando sorrateiramente afanando coisas por aí para variar. Bobo. O rei sagaz sorriu, mas os seus olhos continuaram firmes. O bobo, pensando que o rei se referia a ele, sorriu docemente. Seus ouvidos estão tampados com cera. Não ouvi nada que eu digo. Não te perguntei o que acha dele, mas sim o que vai fazer com ele. Aí está ele, jovem, forte e engenhoso. Os traços do rosto dele são tão reais quanto os do seu, embora tenha nascido no berço errado. Portanto, o que você vai fazer com ele? Vai fazer dele uma ferramenta? Uma arma? Um companheiro? Um inimigo? Ou vai deixá-lo andando por aí até que outro o pegue e use contra você? Majestoso me olhou com um rabo de olho. Depois, passando por mim, olhou em volta e, não encontrando mais ninguém no salão, voltou a me encarar com um olhar intrigado. Sem se desgrudar de mim, um cachorro gemeu, lembrando-me de que estávamos dividindo a comida. Advertiu para que se calasse. Bastardo? É apenas uma criança. O velho rei suspirou. Hoje, agora, neste exato momento, é uma criança, mas da próxima vez que passar por ele, será um homem, ou pior, um homem. Mas a próxima vez que passar por ele, será um jovem, ou pior, um homem, e aí já vai ser tarde demais para fazer alguma coisa com ele. Porém, se pegar esse menino agora, majestoso, e moldá-lo, você vai comandar a sua lealdade daqui a uma década, em vez de um bastardo descontente que pode resolver se tornar um candidato ao trono. Será um homem de confiança, unido à família, quer pelo espírito, quer pelo sangue. Um bastardo majestoso. Um bastardo majestoso é uma coisa única. Coloque no dedo dele um anel com a marca da realeza e mande-o para longe e terá um criado, um diplomata que nenhum líder estrangeiro ousará ignorar. Ele pode ser enviado em segurança a lugares onde um príncipe de sangue não pode se arriscar. Imagine os possíveis usos para alguém que é, mas não é, da linhagem real. Trocas de reféns, alianças matrimoniais, trabalhos secretos, a diplomacia da navalha. Os olhos de Majestoso se regalaram ao ouvir as últimas palavras do rei. Por alguns instantes, todos respiramos em silêncio, olhando-nos uns aos outros. Quando Majestoso falou, a voz soou como se houvesse pão seco preso em sua garganta. Você fala essas coisas na frente do garoto, de usá-lo como uma ferramenta, como uma arma. Você pensa que ele não vai se lembrar dessas palavras quando for adulto? O rei sagaz gargalhou, e o som ecoou nas paredes de pedra do grande salão.
Se lembrará dessas palavras? Mas é claro que sim. Conto com isso. Olhe para os olhos dele, majestoso. A inteligência ali, e possivelmente a potencial para o talento. Eu seria um idiota se mentisse para ele. Seria mais estúpido ainda se começasse a treiná-lo e a educá-lo sem lhe dar qualquer explicação, pois isso deixaria a mente dele lavrada e descansada para quaisquer sementes que os outros pudessem plantar nela. Não é mesmo, garoto? Encarava-me com firmeza, e de repente percebi que eu lhe devolvi o mesmo olhar. Ficamos nos estudando, cara a cara, durante todo o discurso. Nos olhos daquele homem que era meu avô havia uma honestidade firme e evidente. Não havia consolo no seu olhar, mas eu sabia que podia contar sempre com sua presença. Concordei com a cabeça lentamente. Venha cá. Fui indo devagar em direção a ele quando o alcancei. Ele flexionou o joelho, ficando com os olhos na mesma altura que os meus. O bobo ajoelhou-se solenemente ao nosso lado, olhando com seriedade de um rosto para o outro. Majestoso ficou nos encarando, irritado. Naquele momento não percebi a ironia da cena. O velho rei se ajoelhando diante do neto bastardo. Fiquei, portanto, imóvel, numa pose imponente, enquanto ele tirava uma tortinha das minhas mãos e a atirava aos cachorros, atrás de mim. Retirou um alfinete do lenço de seda que estava em volta do seu pescoço e prendeu-o com solenidade no tecido grosseiro da minha camisa. A partir de agora, você é meu, disse, e o tom de voz dele indicava que considerava essa reivindicação mais importante do que qualquer sangue que compartilhássemos. Você não precisa comer os restos de ninguém. Daqui em diante, eu vou cuidar bem de você, e cuidarei bem. Se alguma vez qualquer homem ou mulher tentar te virar contra mim, oferecendo mais do que eu te der, venha até mim e me diga quanto é a oferta. Eu a cobrirei. Nunca seria avarento contigo, e você nem vai poder alegar mais maus tratos da minha parte como razão para me trair. Acredita em mim, garoto. Eu concordei com a cabeça do meu jeito mudo, que ainda era hábito, mas aqueles olhos castanhos e firmes pediam mais. Sim, senhor. Bem, eu te darei algumas ordens. Procure agir sempre de acordo com elas. Se alguma ordem te parecer estranha, fale com o Bronco ou comigo. Simplesmente venha até a porta dos meus aposentos e me mostre este alfinete. Será recebido. Eu fiquei encarando a pedra vermelha que cintilava num ninho de prata. Sim, senhor, consegui dizer outra vez. Ah, disse ele suavemente. Pude perceber uma nota de pesar na sua voz e eu me perguntei por quê. Os olhos dele me libertaram e de repente eu estava outra vez mais consciente das coisas em volta de mim, dos cãezinhos, do grande salão, de majestoso observando-me com uma nova expressão de desagrado no rosto e do bobo acenando entusiasmadamente com a cabeça daquele jeito ausente que era típico dele. Então o rei se levantou. Quando virou as costas para mim, senti um arrepio, como se de repente tivesse ficado sem meu agasalho. Foi a primeira experiência que tive do talento manipulado pelas mãos de um mestre. Você não concorda com isso, não é, majestoso? O tom do rei era ameno. O meu rei pode fazer o que bem entender, respondeu ele, amuado. O rei sagaz suspirou. Não foi isso que eu te perguntei. A minha mãe, a rainha, certamente não estará de acordo. Favorecer o garoto só dará a entender que o reconhece. Isso vai deixar a cabeça dele cheia de ideias, e a dos outros também. Ah! O rei gargalhou, como se aquilo divertisse. De repente, o majestoso se irritou. A minha mãe, a rainha, não vai concordar com você, nem vai ficar contente. A minha mãe não concorda comigo, nem fica contente comigo há muitos anos. Já quase nem percebo isso mais, majestoso. Ela vai ficar brava, fazer escândalo e ameaçar outra vez voltar para Vera, para ser duquesa lá. E você será duque depois dela. E se estiver mesmo furiosa, ela ainda vai ameaçar que, caso isso aconteça, Levra e Vera farão uma rebelião e se tornarão um reino independente, tendo ela como rainha. E eu como rei depois dela, majestoso acrescentou, em um desafio. Sagaz concordou para si mesmo. Sim, eu já imaginava que ela estivesse plantando essa traição sórdida na sua cabeça. Ouça-me, garoto. Ela pode até xingar e atirar louças nos criados, mas nunca fará mais do que isso, porque sabe que é melhor ser rainha de um reino pacífico do que ser duquesa de um ducado em rebelião. E Vera não tem nenhuma razão para se rebelar contra mim, a não ser as que sua mãe inventa na cabeça dela. As ambições dela sempre ultrapassaram as habilidades que ela tem. Fez uma pausa e olhou o majestoso diretamente nos olhos. Numa família real,
Esse é um dos defeitos mais lamentáveis que se pode ter. Eu podia sentir as vibrações de raiva que Majestoso se forçava a reprimir, enquanto olhava para o chão. Venha, siga-me, disse o rei, e Majestoso prosseguiu, obediente como um cachorro qualquer, mas o olhar de despedida que lançou para mim foi venenoso. Fiquei parado, vendo o velho rei deixar o salão. Senti uma súbita sensação de perda. Homem estranho. Embora eu fosse bastardo, ele poderia ter se declarado meu avô, e teria apenas de pedir aquilo que resolveu comprar. Na porta, o bobo pálido parou. Por um instante olhou para mim e fez um gesto incompreensível com as mãos magras. Talvez um insulto, talvez uma bênção, talvez o simples abanar das mãos de um bobo. Então sorriu, mostrou a língua para mim, virou-se e correu atrás do rei. Apesar das promessas do rei, enchi os bolsos do gibão com pedaços de bolo. Os cachorros e eu compartilhamos as iguarias. A sombra, atrás do estábulo, foi um café da manhã maior do que qualquer um de nós já estava habituado a ter, e o meu estômago resmungou de tristeza por horas depois de termos terminado a refeição. Os cachorrinhos se enroscaram um no outro e pegaram no sono, mas eu hesitei. Entre o receio e a expectativa, quase desejei que nada acontecesse depois daquilo, que o rei se esquecesse das suas palavras, mas não. Quando a noite caiu, eu finalmente me recolhi, subindo os degraus e entrando no quarto de Bronco. Tinha passado o dia avaliando que consequências teria para mim a conversa daquela manhã. Poderia ter me poupado do trabalho, porque quando entrei, Bronco deixou de lado o freio do arreio que estava remendando e focou toda a atenção em mim. Ele ficou me estudando em silêncio por algum tempo, e eu lhe devolvi o olhar fixo. Alguma coisa estava diferente, e eu fiquei assustado. Desde que tinha dado um fim no narigudo, eu acreditava que Bronco também tinha o poder de vida e morte sobre mim, que um bastardo podia ser descartado com a mesma facilidade que um cãozinho. Isso não tinha me impedido de desenvolver um sentimento de proximidade em relação a ele. Uma pessoa não precisa amar para depender de alguém. Essa sensação de poder confiar em Bronco era a única terra firme que eu tinha na vida, e agora eu sentia que ela tremia debaixo de mim. Pois é, disse ele, enfim dando um tom de finalidade às palavras. Pois é. Tinha de dar um jeito de aparecer na frente dele, não é? Tinha de chamar a atenção sobre você. Bem, ele decidiu o que vai fazer com você. Suspirou, e o silêncio mudou de figura. Por um breve instante, quase pensei que ele estivesse com pena de mim, mas depois de um momento recomeçou a falar. Deram-me ordens para que eu escolhesse um cavalo para você. Ele sugeriu que fosse um cavalo jovem e que eu treinasse vocês dois juntos, mas o convenci a iniciar a sua aprendizagem com um animal mais velho e firme, um aluno de cada vez. Eu lhe disse, tenho, porém, as minhas próprias razões para te dar um animal que seja menos impressionável. Dê um jeito de se comportar bem, pois eu vou saber se você ficar de brincadeira. Entende o que quero dizer? Fiz um rápido sinal de assentimento com a cabeça. Responda, Fitz. Você vai ter de usar a língua para lidar com tutores e mestres. Sim, senhor. Aquilo era tão a cara de Bronco. Na cabeça dele, deixar um cavalo à minha disposição tinha sido a coisa mais importante daquilo tudo. Tendo já resolvido o que cabia a ele, anunciou-me o resto, quase por acaso. De agora em diante, você levanta com o raiar do sol, garoto. Durante a manhã, vai aprender comigo como cuidar e dominar um cavalo, e a caçar com os seus mastins, como deve ser, fazendo-os te respeitarem, como um homem controla seus animais. É isso o que eu vou te ensinar. Esta última frase foi pronunciada com uma forte ênfase e seguida de uma longa pausa para garantir que eu entendesse o que ele queria dizer. Senti um aperto no meu coração, mas concordei com um aceno de cabeça que logo corrigi. Sim, senhor. À tarde, você será deles. Armas e essas coisas, eventualmente o talento. Nos meses de inverno, será ensinado a portas fechadas, línguas e símbolos, escrever, ler e números, não duvido. Histórias também. O que fará com isso tudo, não faço a menor ideia. Mas vê lá se aprende tudo direitinho para agradar o rei. Ele não é um homem para ser desagradado e não pense sequer em enganá-lo. O comportamento mais sábio é não deixar que ele te note. Mas não tinha te avisado nada disso. E agora é tarde demais. De repente, ele limpou a garganta e inspirou. Ah, e tem outra coisa que vai mudar.
Ele pegou o freio de couro em que estava trabalhando e curvou-se sobre ele outra vez. Parecia que falava para os seus dedos. A partir de agora, você vai ter um quarto mais apropriado só seu, lá em cima, na torre, onde todos aqueles que têm sangue nobre dormem. Você já estaria dormindo lá agora, se tivesse se preocupado em chegar na hora certa. O quê? Não estou entendendo. Um quarto? Ah, então quer dizer que você consegue falar depressa quando te interessa? Você me ouviu bem, garoto. Vai ter um quarto, só para você, lá em cima, na torre. Ele fez uma pausa e continuou revigorado. E eu finalmente terei a minha privacidade de volta. Ah, e com certeza, não. Vão tirar as suas medidas para as roupas novas amanhã. E botas, embora não veja sentido em pôr uma bota num pé que ainda está crescendo. Eu não quero um quarto lá em cima. Por mais que tivesse se tornado opressivo viver com Bronco, de repente percebi que aquilo era preferível ao desconhecido. Imaginei um quarto grande e frio com paredes de pedra e sombras se escondendo nos cantos. Bem, você vai ter um, anunciou Bronco sem piedade. E já está mais que na hora de isso acontecer. Apesar de não ser um filho bem-nascido, você é filho de cavalaria. E deixá-lo morando aqui embaixo no estábulo como um cachorrinho vagabundo. Bem, isso não é certo. Eu não me importo, arrisquei a dizer, em desespero de causa. Bronco levantou os olhos e encarou-me secamente. Ora, ora. Estamos definitivamente tagarelas hoje, não é? Baixei os meus olhos. Você mora aqui, observei, amuado, e não é um cachorrinho vagabundo. E também não sou um bastardo de um príncipe, disse ele, de supetão. Você vai morar na torre de agora em diante, Fitz, e pronto. Arrisquei-me a olhar para ele. Estava falando com os dedos outra vez. Antes, fosse eu um cachorrinho vagabundo. Antes, fosse eu um cachorrinho vagabundo. Aventurei-me a dizer, e então todos os meus dedos despertaram minha voz. Você não deixaria isso acontecer com um cachorrinho vagabundo, mudarem tudo de uma vez. Quando deram aquele filhote caçador ao senhor Vila Severa, você mandou junto a sua velha camisa com ele para que tivesse alguma coisa que cheirasse a antiga casa, até se habituar à nova morada. Bem, disse ele, eu não. Venha cá, Fitz. Venha cá, garoto. E assim como o cachorrinho foi até ele, o único mestre que eu conhecia, ele me deu batidinhas de leve nas costas e afagou meu cabelo, mais ou menos como teria feito com o cão. Não tenha medo. Não precisa ter medo de nada. E de qualquer maneira, disse, e eu senti que ele estava amolecendo. Eles apenas disseram que você iria ter um quarto na torre. Ninguém disse que você vai ter de dormir lá todas as noites, de vez em quando as coisas estiverem muito quietas por lá. Você sabe o caminho até aqui. Ei, Fitz, isso parece bom para você? Acho que sim, murmurei. Durante os 15 dias que se seguiram, as mudanças desabaram sobre a minha cabeça, rápidas e furiosas. Bronco me fez levantar de madrugada e foi banhado e esfregado, o cabelo cortado na frente para não cair sobre os meus olhos, e o resto preso atrás num rabo de cavalo igual aos que eu tinha visto na torre, sendo usado por homens mais velhos. Ele me mandou vestir as melhores roupas que eu tinha, mas soltou um muxoxo ao perceber como elas estavam pequenas para mim. Ele encolheu os ombros e disse que teriam de servir. Fomos então para o estábulo onde me mostrou a minha nova égua. E o pelo dela era cinza, com uns vestígios de pintas. A crina, cauda, nariz e pernas tinham uma tonalidade escura, como se ela tivesse passado no meio de uma nuvem de fuligem. Este também era o nome dela. Era um animal plácido, de boa constituição física e bem tratado. Uma cavalgada mais tranquila que aquela seria difícil de imaginar. Como eu era um garoto, tinha esperado ao menos um macho castrado e esperto. Em vez disso, meu cavalo de montaria era a fuligem. Tentei esconder o desapontamento, mas Bronco deve ter percebido. Não acha que ela é grande coisa, não é mesmo? Bem, que cavalo já teve antes, Fitz? Que te faça torcer o nariz um animal bem disposto e saudável como a fuligem? Ela está prenha daquele garanhão indecente do dom, temperança. Por isso, vê-se trata a égua com gentileza. Ela foi treinada pelo Garrano até agora. Eu esperava fazer dela um cavalo de caça, mas decidi que seria mais adequado para você. Ele ficou um pouco amuado por causa disso, mas prometi a ele que poderia recomeçar o treinamento com o potro. Bronco tinha adaptado uma antiga sela para meu treinamento, jurando que eu teria de mostrar minha capacidade de montar como um cavaleiro antes de deixar que fizessem uma sela nova para mim, independentemente do que o rei dissesse.
Fuligem começou a andar com calma e respondeu prontamente às rédeas e aos meus joelhos. Garrano tinha feito um trabalho magnífico com ela. O seu temperamento me lembrava um lago tranquilo. Se tinha pensamentos, não era essa a questão, e Bronco me vigiava bem de perto para que eu não me arriscasse a tentar saber o que se passava na mente dela. Por isso cavalguei a cego, falando com ela apenas com os joelhos, com as rédeas e com as mudanças no apoio do meu peso. O esforço físico me deixou exausto muito antes de a primeira lição ter terminado, e Bronco percebeu, mas não me dispensou de limpá-la e alimentá-la, e de limpar a minha cela e todo o equipamento. Somente quando sua crina já estava toda desembaraçada e o velho couro da cela luzia de óleo, fui liberado para ir à cozinha e comer. Porém, quando eu já ia sair em disparada em direção à porta de trás da cozinha, a mão de Bronco segurou o meu ombro. Isso não é mais para você, disse-me com firmeza. Isso serve para homens de armas, jardineiros e outros do mesmo gênero. Mas é um salão onde as pessoas mais elevadas e os seus criados favoritos comem, e é lá onde você vai passar a comer de agora em diante. E assim dizendo, ele me conduziu para um cômodo mal iluminado, onde se destacavam uma mesa comprida e outra, mais alta à frente. Sobre a mesa comprida estava disposta uma grande variedade de comida, e em volta dela estavam pessoas ocupadas em diferentes partes da refeição. Porque, quando o rei, a rainha e os príncipes estavam ausentes da mesa, como era o caso naquele dia, ninguém se preocupava com formalidades. Bronco me deu um empurrãozinho, indicando um lugar do lado esquerdo da mesa, para lá, do meio, mas não muito. Ele próprio comia naquele lado, mas mais para cá. Eu estava com muita fome e ninguém me observou com tanta intensidade a ponto de me incomodar. Por isso comi depressa um prato relativamente grande. A comida que eu surrupiava diretamente da cozinha era mais quente e mais fresca, mas esses detalhes não fazem muita diferença para um garoto em fase de crescimento. E depois de uma manhã em jejum, acabei comendo muito bem. Com o estômago cheio, estava pensando no arreio de areia com o estômago cheio, estava pensando no aterro de areia, aquecido pelo sol da tarde e repleto de tocas de coelho, onde eu e os cachorrinhos frequentemente passávamos tardes sonolentas. Eu começava a me levantar da mesa, quando de repente apareceu um rapaz atrás de mim, dizendo: Senhor? Olhei ao meu redor para ver com quem ele falava, mas todas as outras pessoas estavam ocupadas sobre suas tábuas de comida. O rapaz era mais alto do que eu, e muitas primaveras mais velho. Por isso fiquei encarando-o, espantado, quando ele olhou nos meus olhos e repetiu: Senhor, já acabou de comer? Balancei a cabeça, concordando, surpreso demais para falar qualquer coisa. Então o senhor pode vir comigo. Hold me enviou. Você está sendo aguardado para o treino de armas no pátio, hoje à tarde. Isso se Bronco não precisar mais de você, é claro. Bronco apareceu subitamente ao meu lado e surpreendeu-me ao ajoelhar-se diante de mim. Arrumou o meu gibão e ajeitou meu cabelo enquanto dizia: Por enquanto, terminei. Bem, não fique tão espantado, Fitz. Por acaso você pensou que o rei não era um homem de palavra? Limpe a boca e siga seu rumo. Hold trata os alunos com mais rigor do que eu. Atrasos não são tolerados no pátio das armas. Deu um jeito de ir embora logo com Brand. Obedecia às ordens dele, com o coração apertado. Enquanto seguia o rapaz para fora do salão, tentava imaginar um mestre mais rigoroso do que Bronco. Era uma imagem assustadora. Uma vez fora do salão, o rapaz rapidamente se livrou das maneiras finas. Como você se chama? Perguntou, enquanto me conduzia pelo trilho de saibro, em direção à armaria e ao pátio de treino em frente a ela. Eu encolhi os ombros e olhei de relance ao nosso redor, fingindo um interesse repentino pelos arbustos que margeavam o caminho. Brant bufou de propósito em um tom meio jocoso. Bem, as pessoas têm que te chamar de alguma coisa. Como é que o velho manco do Bronco te chama? O desdém descarado do rapaz por Bronco me assustou tanto que respondi sem pensar. Fitz. Ele me chama de Fitz. Fitz? Soltou um risinho meio abafado. É mesmo a cara dele. É bem direto e o velho coxo. Um javali atacou a perna dele, expliquei. Esse rapaz falava como se a perna manca de Bronco fosse um recurso idiota que ele usava para aparecer. Por alguma razão, eu me senti ofendido pelo deboche. Eu sei, disse ele com desdém. Rasgou até o osso. Um javali grande e velho ia acabar com a raça de cavalaria, mas Bronco se colocou no meio dele. O bicho pegou Bronco em vez de cavalaria e meia dúzia dos mastins, foi o que ouvi dizer. Entramos pela abertura que havia num muro coberto por eras,
e o pátio de treino apareceu repentinamente diante dos nossos olhos. A cavalaria tinha investido contra o javali, pensando que só precisava dar um golpe para acabar com ele, quando o bicho saltou e avançou nele. Também partiu a lança do príncipe ao atacá-lo, foi o que ouvi dizer. Eu segui o rapaz, refazendo seus passos e imerso nas suas palavras, quando de repente ele se virou para mim, surpreendeu-me tanto que quase caí, dando vários passos desordenados para trás. O rapaz mais velho que eu riu da minha cara. Parece que este foi o ano para o Bronco pegar para si todas as desgraças do cavalaria, não é? É o que ouço os homens dizerem, que esse Bronco pegou a morte do cavalaria e a transformou numa perna coxa para si mesmo, que pegou o bastardo de cavalaria, fazendo dele a sua mascote. Mas o que eu gostaria de saber é, como é que de repente você vai receber treinamento em armas? E um cavalo também, segundo ouvi dizer? Havia mais do que apenas inveja no seu tom de voz. Descobri mais tarde que muitos homens veem sempre a boa sorte dos outros como uma desfeita contra si própria. Eu senti sua hostilidade crescendo, como a de um cão que tivesse me visto entrar no seu território sem avisar, mas no caso de um cão eu poderia ter tocado sua mente e o assegurado das minhas intenções inofensivas. Em Brent havia apenas a hostilidade como o início de uma tempestade. Comecei a pensar se ele iria me bater e se esperava que eu revidasse ou fugisse. Já tinha quase decidido fugir quando uma figura de grande porte, vestida de cinza da cabeça aos pés, apareceu atrás de Brent e segurou com firmeza a nuca dele. Ouvi dizer que o rei falou. Ouvi dizer que o rei falou que ele devia receber treino. Sim, é um cavalo para aprender a montar. E isso é o suficiente para mim. E devia ser mais do que suficiente para você, Brent. E pelo que ouvi, foi dito que você que o trouxesse. Foi dito a você que o trouxesse até aqui, e em seguida se reportasse ao mestre Tulmo, que tem serviço para você. Não foi isso que você ouviu? Sim, senhora. A combatividade de Brent transformou subitamente em consentimento atrapalhado. E já que você está ouvindo, todas essas fofocas tão importantes, devo lembrá-lo de que nenhum homem sábio diz tudo o que sabe. É para quem traz consigo tantas historinhas, pouco lhe resta na cabeça. Você entende o que quero dizer, Brent? Acho que sim, senhora. Acho que sim. Acho que sim? Bem, então vou ser mais explícita. Pare de ser fofoqueiro e cuide das suas obrigações. Seja aplicado e mostre boa vontade. E talvez o povo comece a dizer que você é minha mascote. Assim saberei que você está ocupado demais para fofocar. Sim, senhora. Você, garoto. Brent já estava correndo pelo caminho quando ela se virou para mim. Siga-me. A velha não esperou para ver se eu lhe obedecia ou não. Simplesmente partiu num passo firme e rápido através dos campos abertos de treinamento, forçando-me a correr atrás dela para conseguir acompanhá-la. A terra batida no campo era dura e eu sentia o sol forte nos meus ombros. Fiquei quase imediatamente encharcado de suor, mas a mulher parecia não se sentir desconfortável no seu passo rápido. Ela estava completamente vestida de cinza, uma túnica cinza longa e escura, calças de malha, em um cinza mais claro e, em cima de tudo isso, um avental cinza de couro que quase chegava aos joelhos. Ela era uma espécie de jardineira, foi o que imaginei, embora achasse estranho que ela calçasse botas cinzas e macias de couro. Fui trazido aqui para ter aulas com Holt, consegui dizer, ofegante. Ela sentiu bem rápido. Chegamos à sombra da armaria e os meus olhos ficaram aliviados, gratos por fugirem da claridade dos campos abertos. Devo ter aulas sobre armaduras e armas, disse-lhe. Caso ela tivesse compreendido mal as minhas primeiras palavras, ela sentiu outra vez e abriu uma porta que dava para uma estrutura semelhante a um celeiro, que era a armaria exterior. Aqui, eu já sabia, eram guardadas as armas de treino. As de ferro e aço de boa qualidade eram mantidas dentro da própria torre. No interior da armaria havia uma meia luz suave, um leve frescor e um cheiro de madeira, suor e junco que tinha acabado de ser espalhado pelo chão. Ela passou direto, e eu a segui até um suporte cheio de varas. Escolha um, disse-me, e essas foram as primeiras palavras que ela tinha pronunciado desde que me havia instruído a segui-la. Não seria melhor esperar por Holt? Perguntei, timidamente. Eu sou Holt, respondeu-me com impaciência. Agora, escolha um bastão, garoto. Quero ter algum tempo a sós com você, antes que os outros cheguem, para ver quem você é e o que sabe.
Não foi preciso muito tempo para ela chegar à conclusão de que eu não sabia praticamente nada e que era intimidado com facilidade. Após não muitas pancadas e golpes com seu próprio bastão marrom, ela facilmente tomou o meu, num movimento rápido que o lançou, rodopiando para longe das minhas mãos doloridas. Disse ela, sem rispidez, nem simpatia. O mesmo tipo de som que uma jardineira soltaria por causa de um canteiro de baratas que estivesse com um pouco de fungo por cima. Tentei sondar a mente dela e encontrei a mesma espécie de quietude que tinha achado na minha égua. Ela não tinha nenhuma das proteções de Bronco em relação a mim. Acho que foi a primeira vez que percebi que algumas pessoas, assim como alguns animais, ficam completamente inconscientes do meu contato com elas. Podia ter continuado a sondá-la, aventurando-me mais nos confins da sua mente, mas estava tão aliviado por não encontrar nenhuma hostilidade que tive medo de agir de modo inconveniente. Por isso, continuei em pé, acanhado e imóvel durante a sua inspeção. Como se chama, garoto? Perguntou de repente, outra vez. Fitz. Ela franziu a sobrancelha diante daquela palavra suave. Endireitei-me e falei mais alto. Fitz, é como o Bronco me chama. Ela recuou um pouco. É a cara dele. Chama uma cadela de cadela, um bastardo de bastardo. E assim é o Bronco. Bem, acho que eu consigo entender os motivos dele. Se você é Fitz, então Fitz é como eu te chamarei também. Agora, eu tenho que te mostrar por que a vara que escolheu é muito comprida para você e muito grossa. Depois, você vai escolher outra. E assim ela fez. E assim eu fiz, e ela me conduziu lentamente para um exército que me pareceu incrivelmente complexo naquele momento, mas que já no fim da semana não era mais difícil do que fazer uma trança na crina de um cavalo. Terminamos exatamente quando. E assim ela fez, e assim eu fiz, e ela me conduziu lentamente para um exercício que me pareceu incrivelmente complexo naquele momento, mas que já no fim da semana não era mais difícil do que fazer uma trança na crina de um cavalo. Terminamos exatamente quando os outros alunos dela chegaram. Eram quatro, todos mais ou menos da minha idade, mas todos mais experientes do que eu. Criou-se uma situação embaraçosa, já que agora havia um número ímpar de alunos e nenhum dos antigos estava particularmente interessado em ter o recém-chegado como parceiro de treino. Não sei como sobrevivi a esse dia, embora a memória dos detalhes se esvaia numa abençoada névoa. Lembro-me de como eu estava todo dolorido quando ela finalmente nos dispensou, de como os outros saíram correndo pelo caminho de volta à torre, enquanto eu seguia desanimado atrás deles, repreendendo-me por ter chamado a atenção do rei. Foi uma longa subida até a torre, e o salão estava barulhento e cheio de gente. Estava cansado demais para comer muito, guisado com pão, eu acho. Foi tudo o que comi, e eu já tinha deixado a mesa mancando em direção à porta, com os meus pensamentos concentrados apenas no calor e no silêncio dos estábulos, quando Brant me abordou outra vez. Os seus aposentos estão prontos, disse. Lancei um olhar desesperado para Bronco, mas ele estava ocupado numa conversa com um homem ao lado dele e nem percebeu a minha súplica. E assim, mais uma vez, segui Brant, desta vez para cima, por uma larga escadaria de pedra em direção a uma parte da torre que eu nunca havia explorado. Fizemos uma pausa num patamar da escada. E ele pegou um candelabro da mesa e acendeu as velas. A família real vive nesta ala, informou-me, como quem não quer nada. O rei tem um quarto tão grande quanto o estábulo, lá no final deste corredor. Assenti, acreditando cegamente em tudo o que me dizia, embora mais tarde tenha descoberto que um rapaz de recados como Brand jamais teria entrado na ala real, privilégio este reservado a lacaios mais importantes. Conduziu-me por outro lance de escadas e fez mais uma pausa. Os visitantes são alojados aqui, disse ele, gesticulando com o candelabro, de modo que a corrente de ar causada pelo movimento agitou as chamas. Os visitantes importantes, é claro. E subimos mais um lance de escadas, os degraus estreitando-se perceptivelmente em relação aos dois lances anteriores. No patamar seguinte, fizemos mais uma pausa e olhei com temor para o lance de escadas acima, ainda mais estreito e íngreme. E olhei com temor para o lance de escadas acima, ainda mais estreitos e íngremes. Brant, porém, não me conduziu nessa direção. Em vez disso, seguimos nesta nova ala. Passamos por 3 portas e então ele destrancou uma porta e a abriu com um empurrão de ombro. Esta deslizou pesadamente e sem suavidade. O quarto não foi usado por uns tempos, observou, animado.
Mas agora é seu, e você é bem-vindo aqui. Com isso, colocou o candelabro sobre o baú, tirou uma vela e foi embora. Fechou a pesada porta atrás dele, deixando-me na penumbra de um quarto grande e desconhecido. Por alguma razão, contive o instinto de sair correndo atrás dele ou abrir a porta. Em vez disso, peguei o candelabro e acendi as velas dos candeeiros que ficavam nas paredes. Havia uma lareira com uma fagulha lastimável em brasa. Aticei-a um pouco, mais pela luz do que pelo calor, e comecei a explorar o meu novo aposento. Era um quarto simples e quadrado, com uma única janela. As paredes de pedra, da mesma pedra que o chão sob os meus pés, eram suavizadas por uma tapeçaria pendurada. Ergui a vela para examiná-la, mas não consegui iluminá-la o suficiente. Pude enxergar uma espécie de criatura reluzente e alada, e um personagem majestoso suplicando diante dela. Disseram-me depois que era uma representação do rei sábio tornando-se amigo de um antigo. Naquele momento, aquilo me pareceu ameaçador. Afastei-me. Alguém tinha empreendido uma tentativa superficial de refrescar o quarto. Havia ervas e juncos limpos espalhados pelo chão, e a cama de penas tinha um aspecto afofado e de recém-arrumado. Os dois cobertores colocados em cima dela eram de boa lã. A cortina da cama tinha sido puxado para trás, e o baú e o banco que constituíam o resto da mobília estavam sem poeira. Aos meus olhos inexperientes parecia ser, sem dúvida, um quarto luxuoso, uma cama de verdade com cobertas e cortinas penduradas e um banco com uma almofada e um baú para guardar coisas. Eram muito mais mobília do que eu conseguia me lembrar de ter tido alguma vez na vida. Havia também a lareira, à qual eu audaciosamente acrescentei outro pedaço de lenha, e a janela com um assento de carvalho diante dela, fechada agora contra o ar da noite, mas provavelmente com vista para o mar. O baú era simples, emoldurado com encaixes de cobre. Por fora era escuro, mas quando o abri vi que no interior era claro e perfumado. Dentro do baú achei o meu limitado guarda-roupa trazido do estábulo. Duas camisolas tinham sido adicionadas e um cobertor de lã estava enrolado num canto. E era tudo. Tirei uma camisola e fechei o baú. Pus a camisola sobre a cama e me deixei cair em cima dela. Era cedo para pensar em dormir, mas o meu corpo doía e parecia não haver mais nada para fazer. Naquele instante, lá embaixo, no quarto, sobre o estábulo, Bronco estaria sentado, bebendo e remendando arreios e coisas assim. Haveria fogo na lareira e o som abafado dos cavalos, movendo-se nas baías. O quarto cheiraria a couro, a óleo e ao próprio Bronco, e não a pedra úmida e pó. Puxei a camisola sobre a cabeça, empurrei para baixo os cobertores e aninhei-me na cama de penas. Era fria e senti um arrepio na pele que eriçou os meus pelos. Lentamente, o calor do meu corpo aqueceu-a e comecei a relaxar. Tinha sido um dia cheio de este- Tinha sido um dia cheio e extenuante. Cada músculo do meu corpo parecia estar ao mesmo tempo dolorido e cansado. Sabia que devia me levantar outra vez e apagar as velas, mas não conseguia concentrar a energia ou a força de vontade necessárias para soprá-las e deixar uma escuridão mais profunda invadir o quarto. E assim cochilei, com os olhos semicerrados, observando as chamas se debaterem com dificuldade no diminuto fogo da lareira. Em vão, desejei algo diferente, uma situação qualquer que não fosse nem este quarto desamparado, nem a secura do quarto de Bronco. Ansiei pela calma que talvez tivesse conhecido uma vez, em algum lugar, mas de que já não conseguia me lembrar, e assim caí no sono, rumo ao esquecimento.